De volta, olha, já é o último bloco. No instante passa. Eu tô achando até que a gente vai deixar essa questão aí para segunda-feira, viu? Que a gente colocou para esse bloco, a gente não chamou. Eu ainda nem olhei, tem tanto assunto aqui que eu ainda nem olhei sua participação, mas eu garanto que ela vai sair agora nesse terceiro bloco. Se identifica, facilita, deixa os elogios para depois e manda pergunta. Governo federal, Carlos. A gente vê que não existe uma base aí formada de Lula no Congresso Nacional, na Câmara Federal principalmente. Teve a questão essa semana do adiamento do PL das fake news. Tem muito a ver também com a questão do marco regulatório também, que houve muita resistência aí às alterações de Lula. O marco regulatório do saneamento, gente. E aí, como é que você acha? Qual é a sua opinião? É a oposição mostrando força ou é somente uma falta da maioria? Olha, Lula vive uma realidade que ele não experimentou nos 2 primeiros mandatos dele. Quando ele foi o comandante supremo do país. Aprovação estelar, a economia internacional colaborando e aqui as coisas andando. A realidade é outra. Primeiro que ele formou o que ele chamou de frente ampla, né? Que foi um termo usado já no passado por Carlos Lacerda, Juscelino, João Goulart, na tentativa de costurar o retorno da normalidade democrática no país no início do regime militar. Então, resgatar essa frente ampla com a justificativa de que seria juntar tudo e todos e todinhos para vencer Bolsonaro, vencer o fascismo e etc. Só que nesse tudo, todos e todinhos, vem tudo. E a maioria não é lulista. A maioria não é PT. O Congresso Nacional é dominado por 2 políticos que já estiveram com Bolsonaro. Arthur Lira, presidente da Câmara Federal. Rodrigo Pacheco, que é mineiro. Arthur Lira é alagoano. No Senado. Lula é refém desse pessoal. Como o Fátima é refém de Ezequiel na Assembleia. Se Ezequiel resolver ser oposição, o governo de fato acaba. Se aquela turma de Arthur Lira resolver botar o pé na porta, o governo de Lula se desmancha. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Já fez alguns recuos, já fez algumas concessões e fará quantas forem necessárias. Senão não governa, gente. Não, vamos reformar, vamos fazer a reforma da Previdência, reforma da Trabalhista. Não vai fazer nada. Não vai reformar nada. Só reforma o que Arthur Lira e aquele pessoal quiser. E acabou, se assim quiser. Como é que você avalia, então? Como é que vai ser esse governo Lula nos próximos 4 anos, a partir disso? Um governo aos trancos e barrancos. Vai realizar o quê? Essa é a questão. Vai realizar o quê? Até o momento, a gente está vendo aí que caminha-se para uma predominância de pulverização de recursos na mão de parlamentar. Não é? Emenda PIX, emenda... Quer dizer, tudo aquilo que se combateu em campanha já está sendo reformado, muda-se nome, mas os propósitos são os mesmos. Vai ser liberado agora cerca de, 7 bilhões no segmento, na área de saúde para que os deputados recebam essas emendas e atendam suas bases. Urgência para ver se aprova 2 projetos do interesse do governo. Vão ser 4 anos assim. Vão ser 4 anos assim. Lula tem apoio popular maciço como teve no primeiro mandato? Não tem. Ganhou por, acho 2 milhões de votos, não foi? Ganhou por maninharia. O apoio popular dele é maciço, mas não tem folga. E no Congresso, ele é refém. O Rocha Neto pergunta aqui sobre a questão da governabilidade de Lula no Congresso Nacional e se aqui, na sua avaliação, Fátima vai manter ali a base aliada ou a maioria na Assembleia Legislativa durante todo este segundo mandato. Olha, eu acredito que há uma possibilidade de que isso ocorra, mas também é importante que a gente fique atento, com o ouvido ao chão, sobre a questão nacional. Se desmanchar o Congresso em relação a Lula, isso vai bater aqui. A princípio, eu vejo que a relação dela, por exemplo, com Ezequiel é muito boa.
eu entendo que essa base tem tudo para dar uma boa sustentação a ela, mas a política nacional não pode ser ignorada. A maioria da base de Fátima na Assembleia não é de Fátima, é de Ezequiel. Carlos, a gente já tem participação aqui, tem o seu xará Carlos do Abolição 3, parabenizando, o João da UPA, tem o Damião Sandro do Abolição 5, perguntando aqui sobre Mossoró. Sobre essas empresas geradoras de empregos que estão fechando, já fecharam, para mim é preocupante. Exemplo, Marisa no shopping, Max Super Atacado, o que gestores estadual e municipal podem fazer? Olha, gente, primeiro que é preciso compreender a economia nacional. Existem lojas fechando no shopping, eu acho que é muito mais por gestão, má gestão, relação entre Casa Grande e Senzala, dos gestores ali com os condôminos. Isso aí é histórico ali. Esse é o primeiro ponto. Essa questão de fechar, por exemplo, o Max, fechar o Big, Hiper Big, né, não sei o quê. Isso é um reordenamento do segmento. Tá fechando o Max, está vindo o Carrefour. E o Max é do Grupo Carrefour. O Atacadão é do Grupo Carrefour. A Usibras está saindo dali, está indo a Açaí. O Grupo Mateus, um dos grandes do segmento do atacarejo, está sondando Mossoró. Essa coisa do já teve, em parte é verdadeiro. Mossoró já teve fábrica de rede. Mossoró já teve fábrica de óleo. Mossoró já teve fábrica de beneficiamento de algodão. Mas num período de ciclos econômicos que foram vencidos, gente. É só estudar um pouquinho. Os ciclos econômicos. Nós tivemos o ciclo aqui da extração, né? De cera de carnaúba. Isso está vencido. Carnaúba hoje é mais para enfeite, né? Para fotografia e tal. Então, nós tivemos fábrica de beneficiamento aqui de óleo, na era do algodão. Mas nós estamos recebendo aí o Carrefour, estamos recebendo Açaí. O shopping, eu volto a dizer, isso é uma opinião, inclusive conversando com muita gente que já investiu ali e alguns que quebraram. As relações ali são draconianas. Casa Grande e Senzala. Tem restaurante que saiu dali há 2 anos, 3 anos e o local não foi ocupado. Ninguém quer ir. A Praça da Convivência está sendo reaberta e já existem marcas nacionais querendo ir. A gente tem aqui 2 perguntas sobre Laurence, continuando ali o assunto. Então, vou fazer as 2, você faz um apanhado aí. A gente tem essa, não se identificou, mas com a ida do vereador Laurence para o PSDB, você acha que ele vai estar num projeto de reeleição do prefeito ou possível nome de oposição? Eu não tenho como responder, mas eu acho que ele continuará com o prefeito. E aí tem o Antônio do Centro, que pergunta se a ressurreição do projeto do Santuário de Santa Luzia seria um plágio, ele chama de plágio, meu Deus, um plágio à estratégia política de Tomba Farias visando uma eleição para a Assembleia Legislativa? Não é plágio, gente. É a boa ideia repetida. Quer dizer que o que Tomba criou, que eu acho que muita inteligência, muita perspicácia, não pode ser replicado? Até porque existe Aparecida... Você chega aqui com uma roupa belíssima, eu não entendo, mas belíssima, aí uma telespectadora não pode pedir para alguém, eu quero uma roupa parecida, Carol, porque é plágio, é cópia. Eu acho que não. Carlos, a gente tem aqui, está digitando ainda, vou esperar um pouquinho. Como é que você está analisando a Câmara Federal, a nossa bancada federal ali dentro de todo esse contexto da Câmara? Infelizmente, parece que nós vamos passar mais 4 anos sofrendo. Às vezes que eu venho aqui, a gente é instado a falar sobre parlamento federal, eu lembro o seguinte: São Paulo, eu sempre repito, mas é bom para entrar na cuca das pessoas. São Paulo tem 70 deputados federais. Então pode eleger 10 inúteis. 10 inúteis. 10 figuras incapazes, idiotas, imbecis, despreparados, estúpidos, que não altera nada. Mas nós temos só 8 deputados federais.
Então, você eleger um idiota, um estúpido, um imbecil, um despreparado, é um prejuízo sem remendo. Agora, quem foi eleito vai ficar 4 anos lá. Avalie. A gente falou de Câmara aí já me remeteu à Câmara Municipal. Você tem acompanhado, Carlos? Porque a gente tem visto ali, por parte da bancada governista, uma resposta à oposição sempre atacando Fátima Bezerra. Como é que você vê esse movimento? Eu acho normal. Vai atacar o prefeito? Eu acho que o grande pecado da bancada do prefeito é não entender o que é ser bancada do prefeito. Você vai nas redes sociais, uma parte dos vereadores fica apresentando obra como se fosse sua e não cita o prefeito, não fala sobre o prefeito. Você imaginou Rosalba entregando um calçamento num local e o vereador passando antes dizendo que a obra é dele? Você imaginou Cláudia Regina, Fafá, Dizuí, Raimundo Soares, Van, Disser, Toinho do Capim, João Nilton da Escócia. Eu estou citando aqui os prefeitos de 40 e tanto para cá, viu, gente? Enquanto a memória ajudar. Então, Sandra Rosado foi prefeita também e tal, e outros aí. Francisco José Júnior. Mas não um prefeito. Hoje as redes sociais, né? É outro mundo. O que eu vejo muito é vereador governista que não defende o governo, mas nas redes sociais se apresentando como autor de obras do governo. Ou seus assessores e aliados próximos detonando o prefeito. Eu nunca vi isso, mas isso aí é problema do prefeito, ele que vai lidar com esse povo. Carlos, a gente fala muito destas questões que envolvem aí a oposição, mas o governo Alisson também está se estruturando para o próximo ano. Está trazendo nomes ali que estavam meio que no muro e tal, o próprio Petras é um deles. Rapaz, Petras, eu sou suspeito, porque Petras, primeiro que eu conheço Petras desde de muitos anos, muito tempo. Petras, para mim, é uma das melhores aquisições que o governo Alisson fez. Porque Petras tem uma vivência política raríssima. É um cara que tem um trabalho social que independe de mandato. É um cara que teve experiência como assessor, secretário, vereador, é um ativista social e é um homem de bem. Eu estou fazendo um monte de propaganda, Petras talvez esteja assistindo, mas ele sabe que eu falo isso de corpo presente, eu gosto muito dele. Então esses meus comentários vamos abstrair. E Alisson vai pensando alguns nomes. Eu acho que sim, é por aí. Além disso, Alisson é uma figura de carisma pessoal. O governo dele é perfeito? Não, tem várias imperfeições. Eu acho que uma das principais imperfeições do governo Alisson é que parte de sua equipe não entendeu ainda que, apesar de ser técnica, precisa ser política. Vereador não é para esperar 1 hora na antessala. Vereador tem que entrar logo, porque vereador não vai lá para pedir favor, não. Vai pedir para o cidadão, para a rua, para a zona rural. É preciso entender isso. Mas eu acho que o prefeito vai terminar fazendo uma reforma muito drástica antes de terminar esse ano. Eu espero que faça. A imprensa também, viu, Carlos, em relação a essa questão aí da equipe. Pois é. Tem críticas. Olha, a gente tem aqui a pergunta do Frank. A respeito do gasoduto, será construído na Argentina, patrocinado pelo Brasil, é justo? Justíssimo. Certamente o Brasil não vai construir um gasoduto e dar de graça. É preciso que a gente entenda as relações internacionais. Estão em jogo aí a questão do Mercosul, do Cone Sul, estão em jogo aí as relações econômicas. O governo federal não vai despejar, 500 milhões na Argentina para ser simpático. Isso existe um elenco de garantias, gente. É assim que funciona no mundo todo. Mas você tem visto essas articulações internacionais de Lula e diante também das declarações polêmicas que ele tem feito? Eu estou estranhando o Lula. Para mim, é o político mais inteligente que nós temos na atualidade, em décadas. É um homem com astúcia impressionante. Eu tenho algumas censuras, algumas críticas. Por exemplo, essa questão da eleição dele o ano passado, a gente falou agora há pouco aqui, que trouxe todo mundo, mas se não tivesse trazido
boa parte desse povo não tinha vencido. Se ele fosse pela cabeça daquele petista raiz, ele não tinha vencido as eleições, não. Ele trouxe um cara que chamou ele de líder de quadrilha e chamou o PT de quadrilha. Geraldo Alckmin, que eu tenho muita admiração por Geraldo Alckmin. Eu sou um grande político. Mas trouxe o quê? Para arrefecer o impacto da votação em São Paulo. E tomou outras providências. Em parte, a vitória de Lula aconteceu em São Paulo, gente. E o peso de Alckmin está ali. E, claro, e tem outros fatores, não é isso? Tem outros fatores. Então, eu entendo que Lula precisa... E eu dando conselho a Lula, pelo amor de Deus, não é conselho, vamos dizer assim, faz uma avaliação com a vivência que a gente tem. Eu entendo que ele precisa reordenar o que fala. Calar, às vezes, é o grande conselho, né? A gente tem aqui, não temos mais tempo, mas a Sérgia, do 12 anos, está parabenizando quem ela chama de eterno vereador, Alex Moacir, pelo seu aniversário. Alex, meu amigo. Alex, um beijo, meu amigo. Fica o registro aqui. Gosto muito de você, do seu pai, que você sabe disso. E, para mim, é eterno secretário de Serviços Urbanos, que sentava aqui e dava entrevista, viu, Vonúvio? Não era sua época, não, mas ele vinha sempre. Alex é boa gente. Eu sou muito amigo do pai dele, né? Ele sabe disso, nós somos muito amigos. Pessoal, muito bom. Parabéns, viu, Alex Moacir? Carlos Santos, muito obrigada pela presença no programa. Obrigado a você. Você sabe que você me convidou há mais de 15, 20 dias, mas eu estava com uma virose devastadora. Todo mundo. Mas eu tô aqui doido para me escorar, mas deu certo. Obrigado a você, obrigado a Bonurra, obrigado ao telespectador, obrigado ao internauta, obrigado à casa de Milton Marques por mais uma vez me chamar aqui. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, boa noite, bom final de semana. Até segunda. Muito obrigada pela audiência. Segunda-feira a gente se encontra. Aproveite seu final de semana. Até lá.